no livro do profeta Jeremias, capítulo 29. Abra comigo, por favor. Você que quiser ficar sentado, fique sentado. Livro do profeta Jeremias, capítulo 29. Amém? Tem alguém procurando ainda? Eu queria te pedir para você depois não fechar a sua Bíblia, porque nós vamos estar relendo esse texto. Livro do profeta Jeremias. Tem alguém procurando ainda? O Wesley está procurando aqui? Está procurando para Felipe? Foi? Mais alguém procurando? Oi? Livro do profeta Jeremias, capítulo 29. Coloca para a gente no visor aí, do versículo 1 ao versículo 14. Não apaga. Nós estamos vindo de uma série de palavras que Deus colocou no coração do pastor Alexandre. E essa série é Profetizando para 2023. Nós então vamos dar continuidade a essa série. Temos trazido várias pessoas aqui e Deus tem falado de uma forma poderosa através dessas pessoas que têm vindo a esse lugar. E hoje não vai ser diferente, em nome de Jesus. Nós já temos visto a presença de Deus nesse ambiente desde o início do culto, com a diaconisa Kelly abrindo o culto na palavra introdutória. Deus nessa noite usou de uma forma poderosa o ministério de louvor da nossa igreja, que o ministério de louvor possa continuar crescendo. Graças a Deus, estamos muito felizes, porque algumas pessoas que faziam parte do ministério de louvor, mas tinham por diversas situações se ausentado um pouco, estão regressando, e Deus está fazendo uma grande obra através da vida dessas pessoas nesse lugar. Que Deus possa continuar abençoando o ministério do louvor. E não vai ser diferente, querido. Deus ele vai continuar falando ao seu coração nessa noite. Amém, queridos? E dentro desse tema, dentro dessa linha de raciocínio, profetizando para 2023, o tema da mensagem dessa noite é: os planos de Deus são perfeitos para você. Vira para a pessoa que está do seu lado, diga para ele: os planos de Deus são perfeitos para você. Agora faça o mesmo com a pessoa que está do outro lado, em nome de Jesus. Os planos de Deus são perfeitos para você. Então eu quero te pedir para você não fechar a sua Bíblia. Você que vai estar lendo a Bíblia pelo celular, mantenha o seu celular ligado na palavra de Deus. Não é no Facebook, não é no WhatsApp, na Bíblia. Amém? Eu quero pedir em nome de Jesus, Senhor, se alguém nessa noite, aqui agora, abrir o WhatsApp, queima o celular dele. Quem é que vai se arriscar a fazer isso? A oração foi feita e já queimou, Roberto. A mídia pode. Amém? Acompanhe comigo então a leitura da palavra de Deus. Os obreiros aí ficam de olho. Se vê alguém aí no Zap, anota o nome para a gente passar para as pessoas. Diz assim a palavra de Deus: mensagem do profeta aos exilados. Esta é, pois, o conteúdo da carta que o profeta Jeremias mandou de Jerusalém aos anciãos e líderes que ainda viviam entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. A minha versão é a versão da Bíblia King James, talvez esteja um pouco diferente da sua. Isso aconteceu depois que o rei Joaquim e a rainha mãe e os oficiais do palácio real, os líderes de Judá e Jerusalém, os artesãos e os artífices foram levados cativos de Jerusalém para a Babilônia. A carta foi enviada por intermédio de Eleazar, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Uquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado a Nabucodonosor, rei da Babilônia. A carta dizia assim: assim diz o Eterno Todo-Poderoso, o Deus de Israel, a todos os exilados que desterrei de Jerusalém para a Babilônia: edificai, pois, casas e habitai nelas, plantai pomares e comei de seus frutos,
Casai-vos e gerai muitos filhos e filhas. Escolhei esposa para vossos filhos e dai vossas filhas em casamento, a fim de que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos ali e não venhais a diminuir o meu povo em número de pessoas. Dedicai-vos à busca da prosperidade da cidade para onde vos deportei, e orai a Yahvé em favor dela, porque o progresso dela será a vossa prosperidade. Porquanto, assim diz Yahvé dos exércitos, o Deus de Israel: não vos deixeis enganar pelos profetas e adivinhos que habitam entre vós, nem deis atenção aos sonhos que vós mesmos os estimulam a ter. Ora, eles vos profetizam falsas visões e palavras em meu nome. Eis que eu jamais os enviei, afirma o Senhor. Assim diz Yahvé: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa a vosso favor, de trazer-vos de volta para este lugar. Porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara Yahvé, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dor e prejuízo, planos para dar-vos esperança e um futuro melhor. Então me invocareis e chegareis a mim para orar, e eu vos darei toda a atenção. Vós me buscareis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu me deixarei ser encontrado por vós, assevera o Senhor, e os conduzirei de volta do cativeiro, restaurando a vossa sorte. Então eu mesmo os reunirei de todas as partes da terra para onde eu os dispersei, e os repatriarei para o lugar de onde os deportei. Assim afirma o Senhor. A maior dificuldade que nós temos como pessoas é identificar a bênção de Deus em nossa vida quando nós estamos enfrentando adversidades. A impressão que nós temos é que quando as coisas estão indo de mal a pior, é que por algum momento Deus se afastou da gente, ou nós nos afastamos de Deus. E se eu te dissesse o contrário, que mesmo em meio à adversidade, que mesmo em meio aos problemas, às dificuldades que muitas das vezes nós enfrentamos, Deus está nesse negócio. Para nós é muito difícil entender que, ainda que as coisas da nossa vida não estejam correndo de acordo com a nossa vontade, que Deus faz parte disso. Porque nós só conseguimos enxergar Deus quando tudo está dando certo. Você está empregado, Deus está com você. Você está com saúde, Deus está com você. Seus filhos estão bem, Deus está com você. Mas repentinamente alguma coisa acontece na sua vida e você fica desempregado, Deus não está com você. Isso é obra de Satanás, é obra do inimigo. De repente você descobre que você está doente, mas Deus não está com você. Satanás, de alguma forma, ele conseguiu jogar um vírus e infectou você com algum tipo de doença. Mas pode ser que você esteja enfermo e ainda assim Deus esteja na enfermidade que você está tendo. O problema é que na nossa mente a gente só consegue lidar com as coisas boas da vida. A gente não consegue ver que Deus tem um propósito em nossa vida, de repente, em uma grande dificuldade que nós estamos enfrentando. E esse foi o caso que nós estamos lendo. Nós costumamos dizer que a gente não pode anular o Antigo Testamento por causa do Novo Testamento. O Antigo Testamento é o alicerce, é a fundação. O Novo Testamento é o edifício que está sendo ajustado nesse alicerce. E as experiências que o Antigo Testamento nos contam, foi deixado, relatado, servem como experiência para as adversidades que nós enfrentaremos em nossa vida. Esse caso em questão, aqui o povo de Judá, o reino de Israel já havia se dividido, já haviam se constituído em duas nações, e esse caso em questão está acontecendo
planejar as nossas guerras. Então, de repente, você tem uma caixinha de promessas na sua casa, e dentro dessa caixinha de promessas tem esses 52 versículos dizendo que Deus vai guerrear a sua guerra. Aí você começa a enfrentar uma grande batalha, você abre lá, eu sou contigo, eu vou guerrear a sua guerra. Você acredita que alguma coisa vai acontecer e vai te dar a vitória naquele problema que você está enfrentando. E se a vontade de Deus não for essa? E se a vontade de Deus seja que em algum momento você perca? Porque a impressão que a gente tem é que quando a gente está perdendo, a gente se afasta de Deus. Só que Deus, a estratégia que Ele usa é quando nós estamos sendo atacados, a tendência é nós nos aproximarmos de Deus. Por isso, lá no versículo 11, 12, 13 e 14, Ele diz: então vocês me buscarão com todo o seu coração, e eu deixarei vocês me encontrarem. Quantos casos nós já vimos de pessoas que queriam muito uma coisa, e quando elas conseguiram conquistar o que elas queriam, afastaram-se da presença de Deus. Quantos irmãozinhos eram uma bênção, eles não tinham carro, falava com você, apertava sua mão, mas de repente ele conseguiu conquistar um carro, e a personalidade dele mudou. Ele é incapaz de dar uma carona para você porque os seus pés vão sujar o carro dele. Quando as pessoas às vezes se encontram desempregadas, aí oram, pedem a Deus, buscam a Deus e conseguem um tão almejado emprego. E com o passar do tempo, o que eles fazem? Se afastam da presença de Deus, porque aquilo que outrora era uma bênção acaba se tornando uma maldição. O profeta Jeremias, ele escreve ao povo que está na Babilônia, dizendo para eles o seguinte: esse cativeiro que vocês estão enfrentando, essa prisão que vocês estão enfrentando, vem de Deus. Deus está nesse negócio. O grande problema é que Jeremias, ele está em Jerusalém e escreve essa carta às pessoas que estão na Babilônia. Só que na Babilônia também tem profetas, e os profetas estão dizendo: Deus irá nos livrar desse cativeiro. Tinha um profeta na Babilônia chamado Ananias, que ele profetizou o seguinte: daqui a 2 anos Deus irá nos tirar desse cativeiro. E Jeremias continua dizendo, o que também está motivando esses profetas a profetizarem essas mensagens são os sonhos de vocês, porque vocês não querem estar onde vocês estão. Jeremias escreve: assim diz o Senhor, construam casas, plantem pomares, casem-se, deem os filhos de vocês, casem as filhas de vocês, constituam família, orem pela paz do lugar aonde vocês estão, porque se eles estiverem em paz, automaticamente também vocês estarão, porque o cativeiro no qual vocês estão vivendo é a vontade de Deus, e Deus não livrará vocês disso. E ele diz: vai durar 70 anos. Esse é o tempo do cativeiro, 70 anos. Aí o povo está lá na Babilônia, achando que eles vão sair da Babilônia. Vão sair sim, mas vão sair no tempo de Deus, na vontade de Deus, no querer de Deus. Quando essa carta de Jeremias chega até eles, isso conforta o coração deles, porque 2 anos se passam e a profecia de Ananias não se realiza. Então eles entendem que aqueles homens, como Jeremias estava dizendo, estavam se profetizando, só que Deus não estava mandando, só que Deus não estava usando. Nem sempre o que Deus vai falar para você é que vai dar tudo certo na tua vida, querido. Vai ter momentos que Deus vai dizer para você assim: olha, o negócio vai ficar difícil, vai arrochar, vai apertar,
mas você não está sozinho, eu estou com você. Porque fui eu que te conduzi para isso, porque eu tenho um objetivo. Mas Carlos, Deus tem um objetivo em me fazer enfrentar dificuldades e adversidades, sim. Porque talvez seja na adversidade e na dificuldade que você vai ter um encontro verdadeiro com Deus. Que você vai conhecer Deus de verdade. Vai saber quem Ele é. Quando Jeremias ele escreve essa carta ao povo que estava na Babilônia, Deus estava dando ao povo um sentido para eles viverem. Porque quando você não tem esperança, quando a sua vida não tem um sentido, você começa a perder o prazer pela vida, você começa a se entregar, você começa a morrer lentamente. E quando Deus ele usa o profeta Jeremias, e você precisa conhecer um pouquinho da história do que está acontecendo aqui, antes de Judá ser levado cativo para a Babilônia, o profeta Jeremias, durante algum tempo, ele profetizou em Judá que era para o povo não resistir aos babilônios, porque o rei Nabucodonosor iria vir e iria vencer o exército de Judá. E Jeremias estava dizendo: não enfrentem resistência, não imponham resistência, se entreguem pacificamente. Quando Nabucodonosor entra em Judá, o comandante do exército é Beltesazar. Chega ao conhecimento de Beltesazar que o profeta Jeremias era o único entre todos os profetas que estava encorajando o rei de Judá a se entregar, a se render. Porque talvez você não se lembre da história, mas lá atrás, quando Ezequias repentinamente adoece, do nada, e ele ora a Deus, ele vai ao encontro de Deus, porque a primeira coisa que nós devemos fazer é quando nós enfrentamos adversidade, independente de qual seja a adversidade da sua vida, você deve ir a Deus, conversar com Deus, porque esse é o objetivo de Deus. Você está aqui nessa noite porque você foi atraído pelo amor de Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa: Deus, Ele é um ser que existe de verdade, e tudo que Ele mais quer é ter um relacionamento verdadeiro com você. Deus não quer que você o conheça como um ser impossível de se chegar a Ele, querido. Deus quer que você seja ousado. Deus quer que você o conheça. E que outra forma há para se conhecer a Deus, a não ser pelo conhecimento da palavra de Deus e pela oração? Porque se você lê a palavra de Deus, se você acredita que a palavra de Deus ela é verdadeira, ela é autêntica, ela é genuína, que tudo que está escrito aqui aconteceu de verdade, aquilo te estimula a entender que coisas extraordinárias podem acontecer na sua vida, como foi cantado aqui nessa noite. Tu és o Deus dessa terra. Aí você tem o conhecimento de Deus, e a melhor forma para nós aprofundarmos os nossos laços de intimidade é através do diálogo. Aí você ora, você conversa com Deus, e Deus ouve as suas orações. A Bíblia diz que Ezequias, da noite para o dia, descobre que está doente, porque o profeta Isaías vai até ele e diz: Ezequias, Deus me mandou aqui para te dizer o seguinte: você está doente e você vai morrer. Coloca a tua casa em ordem, porque você vai morrer, é fato, e isso vem de Deus. A Bíblia diz que Isaías vira-se e começa a sair do palácio. Ezequias então ele coloca o seu rosto na parede e diz para Deus: Senhor, o Senhor lembra que eu fui diante de Ti? Quando eu comecei a reinar em Israel, o Teu povo estava desviado, o Teu povo estava adorando a quem não deveria adorar. Tinha altares construídos em toda a parte de Judá. O seu povo, Senhor, se prostrava diante de qualquer palmeira
vai lá e fala para o meu servo Ezequias que eu ouvi a oração dele, que ele tem crédito comigo, eu vou curar a enfermidade dele e eu vou acrescentar a ele mais 15 anos de vida. Isaías vai e faz isso. Só que um povo de uma terra muito longínqua ouviu falar desse rei chamado Ezequias, que ele havia adoecido e que repentinamente havia se curado também, e ele manda alguns mensageiros para parabenizá-lo pela sua recuperação, pela sua saúde. A Bíblia diz que quando essas pessoas chegam em Judá, o rei Ezequias convida eles a entrarem, prepara um grande banquete para eles e começa a andar por todos os seus palácios e mostrar tudo para eles, tudo, mostra o templo, o tesouro, as casas, as vinhas, as plantações. O mesmo profeta Isaías ouve falar dessas pessoas que entraram em Judá e volta para conversar com o rei Ezequias e pergunta: rei Ezequias, quem eram aquelas pessoas que vieram aqui? Ele diz: não sei. Vieram de uma terra muito longínqua, não sei de onde é. Isaías pergunta para ele assim: o que foi que você mostrou daqui para ele? Ezequias diz: mostrei tudo, Isaías. Porque tem horas que a gente é movido por esse sentimento de orgulho, de arrogância, de soberba. Tem horas que você precisa mostrar para as pessoas quem você é. E você não consegue entender que ser alguém cheio da presença de Deus é permanecer sempre no anonimato para que Deus possa aparecer através da sua vida. Ninguém precisa saber o que você é. Ninguém precisa saber o que você tem. Basta eles saberem que sobre a sua vida existe a guarda do grande Deus de Israel. Mostrei tudo, Isaías. Mostrei o tesouro, mostrei o templo. Isaías diz: fizeste mal. Porque esse mesmo povo que entrou aqui, daqui a algum tempo, vai entrar de novo e vai levar todos os seus filhos cativos para a terra deles. E nesse exato momento é isso que está acontecendo. No texto que nós lemos é exatamente isso que está acontecendo. Quando o exército da Babilônia entra na cidade de Judá, Beltesazar, que é o capitão de Nabucodonosor, fica sabendo que Jeremias estava incentivando o povo a se render. Há momentos que nós precisamos nos render. Há momentos que nós precisamos nos calar. Ainda que você não consiga ver a possibilidade de melhora, você precisa simplesmente acreditar que Deus está conduzindo a sua história. Beltesazar então, ele informa Nabucodonosor: existe um homem aqui chamado Jeremias, é um profeta, e ele estava aconselhando o povo a se entregar, a se render, a não guerrear contra você, ó rei Nabucodonosor. Nabucodonosor então dá uma ordem, diz assim: deixe esse homem aí em Jerusalém e tratem ele bem. E é exatamente isso que nós estamos lendo, querido. Jeremias está em Jerusalém e ele escreve uma carta para os nobres, para os oficiais, para os artesãos que estão lá em Nabucodonosor, lá na Babilônia, dizendo: olha só, existe um tempo determinado para vocês enfrentarem esse problema, e quem determinou foi Deus, e não tem como fugir disso. Você vai ter que enfrentar e entender que Deus está no controle da situação. Exemplo: eu, Jones, Felipe, nós discutimos muito sobre política. Se nós formos seguir esse
Você vai tomar na cabeça. Porque Deus não é um Deus de barganha, querido. Sabe qual é o problema? É que nós entendemos as coisas do ponto de vista errado. Você ora para Deus te livrar do problema, você não ora para Deus te dar estratégia para você poder administrar o problema. E é por isso que nós estamos cheios de cristãos imaturos dentro da igreja, querido. Porque se você for analisar a palavra de Deus, todos os servos de Deus, os homens que marcaram a sua geração, que deixaram um legado, eles cresceram em meio à adversidade. Oh Deus! Sai da tua casa, galera. Vai para um lugar que eu vou te mostrar. Será que você teria coragem de fazer isso? Sair sem rumo? Porque Deus está mandando. Sem saber para onde ir. Quando Deus é o Senhor da nossa vida, a primeira coisa que Ele pede é o controle das nossas emoções. E muitos de nós não sabemos lidar com as nossas emoções. E às vezes, a gente acaba ficando oprimido e deprimido. E Satanás, ele nos conhece. Ele sabe aonde é o ponto que ele tem que tocar em nós. Ele sabe aonde nós somos fracos, porque cada um de nós aqui tem um calcanhar de Aquiles, querido. E é ali que ele te catuca, é ali que ele te provoca. Será que a adversidade que você está enfrentando hoje não é Deus te preparando para você poder viver daqui a algum tempo algo muito maior? Algo que você não consegue imaginar, querido. Na ocasião em questão, era uma profecia que foi dito centenas de anos antes, porque Deus sabia que em algum momento o povo iria se desviar da presença de Deus. Talvez você esteja aqui nessa noite e você esteja vivendo o pior momento da sua vida, e o culpado é você, porque foram as suas escolhas, foram as suas decisões que levaram você para o exato lugar aonde você se encontra nesse exato momento. Deus não é o culpado, a sua mãe não é o culpado, o seu pai não é, quem te criou não é o culpado, é você, querido, porque você fez escolhas, e aquelas escolhas aparentemente naquele momento eram melhor para você. E Deus nessa noite Ele está te dizendo, não tem jeito, você vai ter que passar por esse momento, você vai ter que enfrentar essa situação, mas eu quero te dizer que você não está sozinho, eu estou com você. Porque Ele diz, isso aqui é perfeito, porque eu bem sei os planos que tenho a respeito de vós, planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Você conseguiu entender? É Deus falando. Meu filho, talvez você esteja pensando que o que eu quero para você é mal, mas não é mal. O que eu quero para você é o bem. E o bem que eu quero para você é para te dar aquilo que você quer. Porque plantaram na nossa mente, no nosso coração, a ideia errada, que Deus odeia o ser humano, que Deus tem ódio de você, querido. A cruz aconteceu para que você pudesse ser atraído pelo amor de Deus, para que você pudesse estar hoje aqui, querido. Deus ama você com uma proporção que você não consegue dimensionar. E Deus nessa noite Ele está te dizendo, está difícil, você está enfrentando um momento complicado da sua vida, não tem jeito, você vai ter que enfrentar, mas você não está sozinho. A sua adversidade tem tempo determinado para começar e para acabar, e quando acabar, aí sim eu vou te conduzir aos planos que eu tenho a
respeito da tua vida, para te dar o fim que você deseja. Qual é o fim que você deseja? Carlos, eu quero uma família. Eu quero uma família estruturada. Carlos, eu quero um emprego. Eu quero um bom emprego. E talvez na sua casa, na sua família, na sua geração, ninguém nunca tenha conseguido concluir uma faculdade. Talvez na sua casa, na sua família, na sua geração, ninguém, o seu pai, a sua mãe, o seu avô, o seu bisavô, ninguém teve um emprego bom. Talvez na sua casa, na sua família, as suas famílias sejam alvo de divórcios. Talvez na sua casa, na sua história, na sua família, nunca houve um grande empreendedor. E Deus essa noite está te dizendo: porque eu bem sei os planos que tenho a respeito de você, planos de bem e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Só que existe condição, querido. Quando a gente fala do reino de Deus, da vontade de Deus, do querer de Deus, tudo com relação a Deus está condicionado. Olha para mim, presta atenção, você não tem a opção de fazer ou não fazer a vontade de Deus. Você quer ser bem sucedido? Faça a vontade de Deus. Deus não te dá a opção de seguir a metade. Até aqui eu vou, daqui para lá eu não vou mais. Deus não te dá essa opção. No relacionamento que nós temos com Deus, Deus ele tem que ser totalmente o nosso Senhor, o nosso dono. Senhor, eu quero ir para ali, eu posso? Aí Deus fala, não. Quando Deus é o dono dos seus sentimentos, dono do teu coração, você não pergunta por que para Deus. Você aceita e simplesmente confia, porque você sabe que Deus tem o controle de tudo, porque Deus, a vontade dele sempre é soberana. Agora, quando você não aceita, você vai perguntar, por que eu não posso ir? E se você ficar simplesmente no porquê, tá legal, mas o problema é se você perguntar por que ir, escolher ir, simplesmente para contrariar a Deus. Deixe Deus, nessa noite Ele está te falando assim: eu quero colocar um propósito na sua vida. Pode parecer que você perdeu, você pode até estar perdendo, mas eu quero te dizer uma coisa: em meio às perdas da vida você vai crescer. Em meio às perdas da vida você vai plantar, você vai colher, você vai comer daquilo que você está plantando. Pode até parecer que você está perdendo, mas em meio às perdas você vai constituir família. Pode até parecer que você está perdendo, mas em meio à perda o seu filho vai casar, a sua filha vai casar, você vai ter netos. Eu vou te dar vida com prazer. Você só precisa começar a escutar a voz verdadeira. A voz verdadeira não é aquela que massageia o seu ego. A voz verdadeira de Deus, quando Ele usa alguém, é quando Ele diz: cara, você deu mole. Você deu mole. Você não amava a sua mulher. Ela não era a mulher dos seus sonhos. Você não lutou para conquistar essa mulher quando você era garoto. Por que você adulterou, irmão? Hoje você está vivendo esse caos no seu casamento. A sua esposa não quer mais saber de você porque você adulterou. Você tinha a escolha de não adulterar, mas você escolheu adulterar. E é por isso que a sua esposa não quer mais olhar para a tua cara e quer desistir desse relacionamento. Talvez você esteja aqui nessa noite e você seja alguém que esteja lutando contra algum tipo de vício, mas em algum momento, quando te ofereceram pela primeira vez, você tinha a escolha de dizer não, mas você disse sim, querido. E é por isso
que você está enfrentando esse momento da tua vida complicado. E Deus nessa noite diz: você está enfrentando um momento complicado, mas buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus diz: eu deixarei você me encontrar. Tudo que Deus quer é que você o encontre. Aleluia. Deus não quer ficar no anonimato. Deus quer que você diga: rapaz, o que aconteceu na minha vida foi Deus. Foi Deus. Talvez você esteja aqui nessa noite e você esteja enfrentando o pior momento da sua vida. E Deus nessa noite, Ele está te dizendo: você está enfrentando o pior momento da sua vida, mas eu vou usar esse momento que você está enfrentando para que você possa me conhecer e perceber que eu sou o grande eu sou, o Todo-Poderoso. Eu estou com você. Deus quer passar por esse momento junto com você, querido. Você não precisa enfrentar esse momento sozinho. Deus quer passar por você. Foi Deus quem mandou o povo para a Babilônia. Foi Deus que mandou. Foi Deus que tirou o povo da pátria deles e levou eles para uma pátria completamente diferente, costumes diferentes, comida diferente, religião diferente. E pior, quando eles chegam lá, o povo daquela cidade diz assim: cantem uma das canções maravilhosas que vocês cantam, falando do vosso Deus. Aí os judeus falam assim: como nós podemos cantar canções que falam do nosso Deus quando nós estamos num lugar completamente diferente? Deus nessa noite está dizendo para você: você pode estar enfrentando o pior momento da sua vida, mas continue adorando e acreditando em Deus. Um adorador por excelência é alguém que não precisa de um lugar físico, que adora a Deus, que ama a Deus, que vive para Deus, que é de Deus, independente da circunstância que ele está vivendo. Estou doente, se Deus me curar, glória a Deus. Se Ele não te curar, glória a Deus. Estou desempregado, glória a Deus. Carlos, mas eu estou passando fome, Carlos. Mano, glória a Deus. Há momentos que Deus vai ter que fazer a tua barriga roncar para despertar o teu espírito. Há momentos que você vai precisar ir no fundo do poço. No fundo do poço, aonde só tem trevas, para descobrir que em algum momento alguém lá de cima vai mandar uma corda para você e vai falar: segura porque eu vou te puxar. Há momentos que a única opção que a gente tem é enfrentar o momento, não é fugir. A gente precisa se tornar pessoas mais maduras. Pessoas mais maduras são aquelas que enfrentam as adversidades. Deus está te trazendo aqui nessa noite, Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer que Ele não vai te tirar do momento que você está enfrentando, mas que Ele vai passar junto com você. Junto com você. E pode ser que Ele cure você da sua enfermidade. É tudo que nós queremos. Pode ser que Ele não cure você. E se Ele é o seu Senhor, você vai aceitar a vontade dEle. Pode ser que Ele não cure você e que você viva 10, 15, 20, 30, 40 anos com essa enfermidade. Pode ser que você esteja aqui nessa noite e que Ele não cure você e que Ele te diga: eu vou te recolher. Porque, segundo a palavra de Deus, preciosa é a morte dos santos aos olhos do Senhor.
plante, continue sonhando. Deus te trouxe aqui nessa noite para dar a você, para plantar dentro de você um sonho em meio às adversidades que você está enfrentando. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deus tem o controle de tudo que você está vivendo. A questão agora é: uma coisa é Deus ter o controle de tudo que você está vivendo a partir do momento que Ele faz parte da sua história. Outra coisa é Deus saber o que você está vivendo, o que você está enfrentando, e Ele não ter o controle da sua vida. Deus, Ele não pode roubar, Ele não pode usurpar o seu direito de ser o dono da sua vida. Agora você pode dar a Deus o senhorio sobre a sua vida e dizer para Deus: Senhor, eu não quero passar sozinho por esse momento. Talvez você esteja aqui hoje, você esteja passando sozinho pelo momento, e Deus hoje está te dizendo assim: você pode passar sozinho, mas se você me permitir, eu posso passar por esse momento junto com você. É por isso que você veio aqui hoje. Deus está me mostrando pessoas aqui nessa noite para as quais